E ela é dentista, escreveu um livro sobre saúde bucal, vai contar mais a história dela aqui. Com vocês, Renata Caramês. Isso aí! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Renata, conta um pouquinho pra gente quem que é a Renata. Antes da Renata dentista, né, que você é dentista, como é que começa a história aí da Renata? Eu sou dentista e funcionária pública há 9 anos e meio, então eu sou do SUS, né? Então eu tenho essa vivência de saúde pública que acho que isso também contribuiu para eu fazer esse livro ainda pensando também no público infantil. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Minha mãe é professora de português, então eu nasci no meio dos livros, né? No meio das estantes de livros, das mesas cobertas pelos livros, eu sempre gostei muito de escrever, na verdade, né? Eu não sou de desenhar, eu até admiro minhas filhas que gostam de desenhar e sabem desenhar, fazem umas ilustrações bonitas das histórias, tal. Mas eu já gosto de escrever, sempre gostei de poesia, de fazer poesia, decorar e escrever, né, as redações na escola, eu gosto, né, e eu sempre soube que eu gostaria de ir para a área de saúde, né, desde criança. Então, eu jamais seria, né, da engenharia, da química, eu gosto, mas assim, eu sei que eu seria da saúde, né, ou da medicina, ou mesmo da odontologia, que foi onde eu acabei me encontrando, né, mas eu sempre me vi nessa parte de biológicas, né, e tinha esse lado da humanas presente. Então, eu acabei juntando uma coisa na outra e nesse momento, nesse ano que eu publiquei o livro. E você chegou né, a gente até fala de outras situações que a gente teve aqui com Lion, né, com algumas pessoas, essa pressão, você teve algum tipo de pressão, de repente, familiar, alguma coisa assim? Sua mãe, você falou, era professora. É professora. É professora. É aposentada, mas ela trabalha até hoje, porque ela gosta. Delícia, né? Ela gosta É também, professora. né? E assim, não digo pressão, mas de repente aquela coisa, não, mas você não quer ser professora também, você não quer fazer alguma coisa, pela vivência mesmo, você fala, não, eu não tenho, não dá, não gosto, não é isso que eu quero mesmo. Na verdade, eu sou professora, né? Eu acabei fazendo mestrado também. Sim. Então, eu dou aula, dou palestras, eu consegui unir várias coisas dentro da minha profissão. Sou muito grata por isso, porque mesmo sendo funcionária pública, eu tenho palestras voltadas para as crianças, para as gestantes, então eu acabo fazendo essa parte de dar aulas, que foi também uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu gosto de dar aulas, gosto de fazer palestra. Mas não, nunca tive nenhum tipo de pressão por uma profissão ou por outra. Mas no sentido assim, minha mãe me incentivou muito a fazer faculdade, a estudar, mas dentro do que eu sempre quis e gostei. Ela sempre, né, foi uma pessoa que me apoiou, né, no que eu quis fazer. Fiz universidade pública, né, eu fiz USP em São Paulo, e depois eu fiz mestrado em patologia bucal, porque lá eu me encantei pelo estudo do câncer, né? Câncer de boca, especificamente. Então, eu fui estudar esse lado e enfim, depois eu acabei passando nos concursos públicos e fui para ser servidora. Então, você dava aula antes? Você chegou a dar aula como professora? Não. Normal, ou não? Eu nunca dei aula na faculdade, assim, por exemplo, mas durante o processo de mestrado, eu fazia, né, algumas aulas, até para curso de especialização, né? Tá. Mas eu nunca fui contratada como professora, mas aula eu já fiz bastante. Já fiz, né? Apresentação, é uma aula informal, vamos dizer assim, não dentro de uma sala de aula, né? Sim, não é dentro de sala, usa de PowerPoint, normal.
Durante o curso do mestrado, a gente tinha, né, apresentações quase que semanais, né, dos casos clínicos que a gente fazia, que eu sou da área do diagnóstico bucal, né, então eu sou como patologista bucal. O que eu aprendi grosso modo, é laudar exame, né, então eu aprendi a ler o que vinha no microscópio, a gente descreve e depois a gente apresenta o caso. Paciente tem a doença tal, como que é na visão clínica, como que é na visão ao microscópio. Então, por exemplo, apresentava esses casos para os demais alunos e professores, enfim. Entendi. E consultório, você já chegou? Já, consultório particular, franquia. Depois, como eu fiquei esses 2 anos logo após o término da graduação, eu já entrei no mestrado em seguida, eu não trabalhei como dentista nesses 2 anos. Depois que eu fui trabalhar, e aí eu fiz consultório particular, depois que, em 2013, que eu entrei nas prefeituras. E aí você já foi só e ficou só com a parte pública mesmo? Só com a parte pública. Que aí consome realmente. Esporadicamente eu atendo alguns casos em particular. Eu faço tratamento para o tabagismo também, né? Quem quer parar de fumar, eu faço os atendimentos particulares. E também os casos de diagnóstico. Então, o dentista tem um caso que, eu preciso encaminhar um paciente para você dar uma olhada em tal lesão, então eu faço esses atendimentos também. Mas são lesões provenientes do tabagismo? Não, mas também, Não, lesões de boca. Entendi. Em lábio, língua, qualquer tipo de lesão de boca. Então, a minha área é voltada para o diagnóstico. Tá, entendi. Depois que você começou a fazer esses atendimentos, você falou que trabalha no SUS, é isso? Acho que tem um celular que tá com áudio alto aí. Então, baixar, que tá dando um retorno pra gente aqui. Foi o que eu até olhei, achei que era o seu. Achei que era o meu também. Falei, uai, de onde tá vindo esse som? Eu vou deixar no tem que deixar no mudo aqui, né? Vai. Porque dá gente retorno. Esse microfone, ele capta muita coisa. Que capta tudo. Super bom. Não tem jeito. Você falou que começou a trabalhar no SUS. Hoje você atende em 2 cidades diferentes? Duas cidades diferentes. Sorocaba. Eu atendo em Calcaia do Alto, mas que pertence a Cotia, né? Um distrito de Cotia. Então, eu sou funcionária das 2 prefeituras. E você atende no mesmo segmento? Porque às vezes, de repente, você atende num segmento num e no outro segmento no outro. Sorocaba eu faço mais... eu trabalho em UBS, né? Então, eu faço atenção básica. E em Calcaia, eu faço atenção básica também e faço a minha parte, que é de diagnóstico bucal, que são as biópsias, né? Então, quando tem o paciente com lesão, o dentista da UBS atende e encaminha para mim, para eu fazer a biópsia e em seguida obter o diagnóstico. Nesse caso de diagnóstico, se é a criança, são só crianças ou são Não, adultos também? Geral. Nesse caso, se é diagnosticado, eles são encaminhados para onde? Tratamento no próprio SUS? Depende, né? Depende de que tipo de lesão que é. Entendi. Então, por exemplo, o fibroma, que é uma lesão comum de trauma, é uma bolinha na língua, né? Então a gente faz a remoção cirúrgica, manda pro laboratório, parceiro, né, nosso do SUS, e vem o diagnóstico, vem fibroma, pronto, o tratamento era cirurgia, resolveu o problema. Aí quando, por exemplo, é uma suspeita de carcinoma, um câncer de boca, que é geralmente em paciente fumante. Então, faço a cirurgia, vai para o laboratório, vem que é carcinoma. Então, esse paciente ele vai ser direcionado para o tratamento com o cirurgião de cabeça e pescoço, que o meu papel como dentista, estomatologista, é fazer o diagnóstico. O tratamento é com o médico. E aí isso é tudo via SUS, via CROSS, né? Ele vai para uma fila aguardando vaga no hospital que tiver que tiver vaga para fazer o tratamento. Mas isso no estado de São Paulo inteiro? Isso no Brasil. Ele vai no Brasil É o inteiro. mesmo sistema. Sistema. Que... normalmente direciona por mais próximo, né? Exatamente. São Paulo vai resolver o problema dos municípios dele. Certo. E assim por diante. Entendi. E aí, quando você diz que
essa questão de direcionamento. Isso como que é feito? Você falou do CROSS. O CROSS é um sistema do SUS, né? É um sistema é uma central de vagas, né? Uhum. Então, o paciente vai para aquela fila e, dependendo da situação, ele vai ser direcionado para um determinado hospital. Isso normalmente leva-se Que é a muito rede. tempo? Leva-se muito tempo? Varia muito. Olha, ultimamente eu não tenho visto muita espera, principalmente nos casos de câncer de boca. Né, eles têm a rede Hebe Camargo, que é responsável por isso daí, ela dá uma conta boa. Eu não vou lembrar direito, porque eu estou meio por fora, mas eu acho que são 60 dias, se eu não me engano, que ele tem que ter alguma resposta. Entendi. Eu acho que é isso. Hoje, quantos casos em média que aparecem, vamos dizer, mensais, que você pega? Eu não tenho muito esse valor para você, porque eu faço muito mais coisas do que isso, né? Não sei quantos casos. Eu tenho pego muito pouco, porque eu acho que assim, com a pandemia, o que aconteceu? A saúde bucal ficou um pouco estagnada. A gente ficou vários meses sem atendimento, porque naquele começo ninguém sabia de nada. Então, o atendimento do dentista foi um dos primeiros a parar mesmo, paralisou o atendimento. Tanto que eu fiquei ajudando em outras funções dentro da UBS, entregando guia para paciente, na porta de entrada do posto, ajudando na movimentação, isso e aquilo, de testagem. Em Sorocaba a gente teve a oportunidade de passar por treinamento até para aplicar a vacina, quando surgiu a vacina e chegou para a gente e tal. Então, e aí o que aconteceu? A gente está aí no 3º ano da pandemia. Então, o volume de casos agora é enorme. E de pessoas que pararam o tratamento, que estão precisando de tratamento. Então, a gente teve um declínio, né? Então, a gente vinha ali, aí o que aconteceu? Parou, agora está vindo muito, então ali tá no bolo, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nessa, né, você atende 2 cidades aí, perto, mas são um pouco opostas, né? Você vê a diferença das pessoas que vão, os casos que vão de uma cidade para outra. Também que Sorocaba é muito maior, né? Mas você sente muita diferença de 2 lugares que são separados por quilômetros, mas 2 populações diferentes? São diferentes, né? É que assim, cada UBS tem uma população ali pela qual ela é responsável e tem uma característica específica, né? Onde eu atendo em Sorocaba, o local é muito semelhante à Caucaia do Alto. A realidade é bem parecida, né? Então, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, em outra unidade, eu sentiria um pouco mais de diferença. É que eu estou na mesma unidade há 9 anos. Você já até acostumou com... Já. São aquelas mesmas pessoas que vão lá, tem gente que vai todo dia. A gente cria vínculo, mas isso que é legal, porque eu faço parte de uma UBS que é estratégia, né? Estratégia de saúde da família. Então, é uma realidade diferente de uma UBS que não assume a estratégia. Então, o que acontece? Geralmente, quando é estratégia, tem essa formação de vínculo com o paciente. Isso é muito bom. Então, a gente tem a presença dos agentes de saúde. Então, faz toda a diferença. Então, o agente de saúde, ele conhece exatamente como é aquela família, como que as coisas funcionam ali dentro. Como e eles isso vivem, parece né? que não, e sim, mas se reflete, sim, no atendimento odontológico, se reflete no atendimento médico e no odontológico, sem dúvida. Então, é interessante ter essa criação de vínculo. Né? É bom, eu acho que assim, o que acontece muito, não sei, né? Posso estar enganado aqui, você vai até me desmentir. Mas chega muito paciente, às vezes, e não quer falar o que tem, ou o que faz, ou o que deixa de fazer. Aí, nesse caso, você está mais próximo, um agente de saúde, ele fala, não é bem assim. Acontece isso, ela vive nesse contexto aqui, aí você fala, opa, então você já fica com uma pulguinha atrás da orelha quando você vai, de repente, nas próximas vezes, você vai atender aquela pessoa, né?
Sim, você tem uma carta na manga, né? Porque eu vejo isso quando eu estou terminando um grupo do tabagismo agora lá. O que é o grupo do tabagismo? A gente reúne entre 10 e 15 pessoas, mais ou menos, eu faço a avaliação de cada um para iniciar o tratamento antitabagismo. Então, eu tenho um agente de saúde que é muito meu amigo lá dentro, e ele falou, olha, esse paciente ele precisa muito fazer, claro, eu tenho uma lista que eu vou seguindo, né? E às vezes você chama a pessoa desiste, não quer participar naquele momento, enfim. E essa vez esse meu amigo Rodrigo, ele falou assim, olha, esse paciente aqui é o seu fulano, tá? A vida dele é essa, ele precisa parar de fumar imediatamente, porque ele vai passar por uma cirurgia. Então, já sabe todo o histórico, né? Então, assim, quando ele veio, eu já fiz a avaliação, já sabia que ele ia passar por cirurgia. Então, você vai incentivando também a pessoa você usa até gatilhos diferentes. Exatamente. Né? Então, ó, o senhor vai passar por uma cirurgia, agora é o momento do senhor parar de fumar. Vamos fazer, vai dar certo, né? Porque o SUS, ele disponibiliza o tratamento, né? Para quem quer parar de fumar. De forma medicamentosa, ou com o uso dos adesivos de nicotina. Isso vai da gente avaliar e concluir o que cada paciente vai utilizar, né? Isso todas as UBSs têm? Ou não? Não tem em todas as UBSs. Deveria ter. Né? É um programa do Ministério da Saúde, Programa Nacional contra o Tabagismo. Todas as UBSs, ou pelo menos uma parte das UBSs do município, deveria oferecer. Mas não é o que acontece na realidade, né? Entendi. E isso, hoje, quais são os principais casos? Na verdade, assim, não casos, mas as consequências com relação ao tabagismo. Então, o que ele mais causa na boca da pessoa? O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, ele tem inúmeras consequências, né? Doenças cardiovasculares, né? O AVC, o infarto e o câncer de boca, de esôfago, de laringe, de pulmão, né? Então, tem consequências terríveis para a saúde, né? Então, por isso que é fundamental a gente ter esse tratamento, né? Porque é muito difícil parar de fumar sozinho, sem ajuda, né? Sem ajuda de profissional, sem ajuda da terapia que o protocolo clínico do Ministério nos oferece. Então, em 2018, eu fiz o curso pela própria prefeitura, que me proporcionou o curso no CRATOD em São Paulo, que é o Centro de Referência de Álcool e Tabaco do Estado de São Paulo. Então, a gente foi treinado, foram 2 dias, o dia todo, e fui eu e uma outra enfermeira na época, e a gente aprendeu sobre tudo, né, tanto os malefícios, como assim, já tinha uma certa base e tal, mas a gente aprende principalmente como fazer esse tratamento, como fazer o grupo, né? Tem até uma simulação de grupo, como que o paciente vai reagir, o que a gente tem que fazer para a coisa dar certo, né? Então, porque legal. é uma coisa que normalmente é um vício, né? Então você está tirando aquilo da pessoa, por mais que é um hábito. Você tem os adesivos que vão, né, dando aquela de nicotina. De nicotina, insere a nicotina no sistema lá, mas não é a mesma coisa, né? Porque às vezes não é só a nicotina, né? É o hábito, a pessoa sair, ela tem uma coisa diária, né? Eu vejo que minha mãe, ela é fumante e ela tem que é o hábito, não é só a nicotina. Você olha, é o companheiro dela. Às vezes no mesmo lugar. Então tem alguns hábitos que fazem. Então, assim, você mexe muito não só com o vício, mas com a cabeça da pessoa. É uma dependência química, física e psicológica. Então, você tem que atuar nessas 3 frentes. Se você atua numa só, não dá certo. Então, faz 5 anos que eu faço grupo e faço atendimento particular também. E eu vejo muito isso. Às vezes você consegue controlar a dependência química pelo uso do adesivo, por exemplo. E da medicação. Tem uma medicação específica para isso. Geralmente é antidepressivo, né, que a gente usa. Mas, se você não faz o acompanhamento psicológico e físico,
que é, às vezes a pessoa fuma porque ela quer alguma coisa na mão. Eu tinha uma paciente que ela falava isso, mas o cigarro, ele é meu companheiro, ele vai comigo aonde eu for. Meu marido não vai, mas ele vai. Ele vai dentro da minha bolsa e tal. E aí você tem que fazer com que o paciente compreenda que o cigarro não é o amigo dele, ele é o inimigo, né? Ele te mata. Então, você precisa deixar ele de lado e precisa encontrar uma outra fonte. Então, se você se sente sozinho, então você tem que tentar criar uma rede de amizades. Então, vamos fazer um curso diferente, vamos nos matricular numa academia, né? Qualquer outra coisa que tenta suprir aquilo que o cigarro está suprindo indevidamente. Então, a gente tem que ir criando várias frentes. E tem as estratégias que a gente vai ensinando o paciente, né? Beber mais água, praticar exercício físico, tem que ter sempre alguma coisa na mão para mastigar, para comer, para substituir, né? Trabalhar a respiração, várias coisas. Hoje, qual que é a taxa de efetividade, né, das pessoas? Dos grupos? Dos grupos. Olha, 30%, 40%. Nossa. Esse último grupo eu consegui 70%. Ai, Foi a que primeira vez Nossa. que a gente começou com 10 pessoas e 7 pararam. Eu estou esperando agora o último encontro, que são 3 meses, né? São 7 encontros, mas o que eu faço, e são 3 meses de tratamento, né? Então, eu fiquei muito feliz. Porque realmente, se você tem uma média, você duplica isso, basicamente. Muito legal, né? mas é muito variável. E a gente, às vezes, encontra um problema que é do próprio governo, né? Porque esse grupo a gente enfrentou falta de adesivos, falta de medicamento. Então, eu tive que trabalhar bastante a parte psicológica e foi, assim, um grupo muito legal. Teve aderência. Sim. E teve muita força de vontade por parte deles, assim, umas histórias muito interessantes. E essas pessoas que, de repente, né, que participaram de grupos anteriores e não pararam, elas podem voltar? Sim, inclusive uma que eu tô, que tá neste grupo atual, ela participou de... Não foi do último, foi do penúltimo, ela voltou. Vou ajeitar aqui. Ai, cabelo, muito cabelo. Então a pessoa tem oportunidade de voltar, ela não fica restrita, né? Não fica. Não tem uma coisa, só pode pessoas, você já foi, não deu certo. Não, volta, não tem problema. É claro que a gente sempre tenta seguir para dar oportunidade de quem nunca... novas, claro. Eu coloco essas pessoas que já fizeram parte, se houver desistência, né, alguma coisa assim. Daí e já chegou algum caso que você vê assim, né, a pessoa que tá voltando, você fala, melhor nem pôr essa pessoa, que essa não vai dar certo. Essa não, de jeito nenhum. Não. Sempre. Eu sempre acredito que, não, essa vez vai... Que vai dar certo. Vai dar tem certo. gente que sempre, às vezes, pô, Tipo, você isso é tenta. Não deu certo a primeira vez, não vai mais, né? É Não, complicado. que... Mas é que cada um tem o seu tempo. Às vezes não era aquele momento dela. Porque, assim, essa vez mesmo, teve uma senhora que ela falou assim, mas eu não quero parar de fumar. Eu não vou parar de fumar, eu não quero parar de fumar. E, infelizmente, ela abandonou. Mas são coisas que acontecem. Não sei o que está acontecendo naquele momento. E aí, tudo bem. Quem sabe no próximo ela volte. Agora eu acho que eu tenho condições de fazer, quero fazer, vou fazer e dá certo. E você acha que, assim, realmente, muito parte é da pessoa querer mesmo parar de fumar? A motivação, né? O estado tem que ser contemplativo, né? Que a gente fala. Ela tem que aceitar o tratamento,
lá, então, meu, top demais. Parabéns pelo atendimento, fui muito bem atendido. E finalizando aqui, ó, agradecer aos nossos apoiadores também, a galera da Caricanecas Campolim, que fez as nossas canequinhas personalizadas, ó, agora tá parecendo melhor, hein? Ou aqui, ó. Você faz mais ligeiro. Caricanecas Campolim, né? Agradecer a Heloísa, a Luciana, fez as nossas canecas personalizadas, então segue aí, @caricanecas.campolim. Nosso amigo Lion Fotografia, que fez essa foto linda aqui do nosso telão e fez todas as nossas fotos. Não tem Photoshop aí. Não tem Photoshop. A gente tá bonito, não, e é sem Photoshop. Sem Photoshop. Fui eu que editei. Não tem Photoshop, não. Tem Photoshop, eu garanto que não tem Photoshop nessa foto. Não tem filtro. Não tem filtro. Não tem filtro. Não tem filtro, tá? Então, obrigado aí, Lion. Lion que tá viajando ainda, tá na Europa, cara. Não voltou até agora. Vai morar lá? Tô achando. Tô achando. Semana passada a gente tava falando aqui que ele tava na Europa. Aí, quarta-feira, tá na Europa. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Lion, pela parceria. Agradecer também o Caio Baroni que fez a nossa arte aqui também, que faz os nossos fundos, nossas imagens. Obrigado, nosso amigo Caio. E a galera da São Roque Arts. São Roque Arts, que fez o nosso... Ó, tem o suporte da... Qual que você tá vendo aí? Qual câmera que você tá mostrando? Essa ou essa ou essa? Essa ou essa, ó. Nosso Edu Podcast aqui. Isso aqui é um suporte para copo, né? Porta-copos. Bolacha, suporte. É um negócio para você pôr o copo em cima, né? Então a gente põe a caneca aqui que serve pro mesmo jeito, e né? também tem o... nós temos na parte da frente ali o nosso suporte de mesa do Edu Podcast. Tem tábuas, enfim, eles trabalham com uma série de materiais bacanas, acrílico. Inclusive, né? Eles mandaram um presente. Quem tiver interesse de adquirir o livro, eu acho que seu filho, sua filha, seus sobrinhos vão gostar bastante. Ao mesmo tempo que a criança se diverte, ela aprende sobre saúde bucal. Então, eu acho que vale a pena presentear aí uma criança próxima de você com essa história que eu inventei e me inspirei para tentar ensinar para a criança como ela deve cuidar da sua saúde bucal. E como que a pessoa chega até esse livro? Por meio do meu Instagram, no Instagram, né? Ou então pelo Mercado Livre também. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @RenataCaramês. Perfeito. Muito bom. Muito bem. É isso aí, gente. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Renata, pela presença, por ter aceito o nosso convite. E te peço desculpas até pelas vezes que a gente teve que desmarcar aí, que a gente estava de mudança para o novo espaço, para a nova casa, né? E agradeço pela disponibilidade. Obrigado ao maridão que está aí junto também. Dá um abraço nas suas filhas. E serão sempre bem-vindos. A hora que quiserem, as portas estão abertas. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o livro, mas sobre saúde, né? Saúde bucal em específico. Sim, muito bom.